E eu acho que dá até para a gente assistir aqui, que é uma questão que fala-se muito sobre isso, que ele tinha vetado o Cano e que ele tinha uma má relação com os jogadores do Ceará. Ele falou que até hoje recebe mensagem dos jogadores do Ceará. Ele falou que tem uma ótima relação, que foi onde ele saiu com a melhor relação possível com os jogadores. Eu acho que vale a gente passar por aqui esse corte do Charla, tá? Então, deixa eu botar aqui. Agora, Cartola, enfim. Eu vi essa reportagem, alguém me enviou hoje. Não foi o cara que falou que eu vetei o Cano também? Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Logo depois que você terminar de falar, que aqui diz que você vetou a contratação do Germancano antes dele pro Fluminense. O Cano tem 300 gols nos últimos dois anos. Do Brasil esse ano, vou vetar Cano, velho. Tá de brincadeira. Primeiro que nem chegou o nome do Cano lá. De maneira prática, nunca. O Cano foi oferecido para um monte de clubes depois da saída do Vasco. Se especulou ele num monte de lugares, mas nunca andou nada de nome do Cano na prática lá pro Ceará naquele momento que eu estava lá, tá? E jamais vetei o jogador. É que muitas vezes algumas pessoas, para tirar a sua responsabilidade, colocam o treinador. O treinador não quis o jogador, sabe? E aí bota na conta do treinador. Agora, o cara que tem uma taxa de gol que nem ele, vou negar? Agora, pergunta quanto é o salário dele no Fluminense. Vê se o Ceará ia pagar o salário dele. Não foi oferecido, mas tomara que tivesse condição. Pena que ele não foi pro Ceará. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, porque provavelmente eu estaria treinando o Ceará até esse momento, se ele estivesse lá comigo. E aqui ainda, talvez. Ainda de acordo com essa publicação, você tinha muito problema de desgaste com o elenco. Realmente tinha, não tinha? Eu não vou... parece que a gente está se defendendo. Eu não vou botar aqui no microfone os áudios, as mensagens que eu recebi dos jogadores e recebo constantemente com que eu trabalhei. Não vou falar, tem um jogador aqui que a gente comentou fora da você falou, pô, parceiro, coisa e tal. Cara, a gente tinha relação muito leal, muito honesta, sabe? Isso me oportuniza falar de outro aspecto, que é o seguinte, o futebol, todo mundo que ganha, sempre se fala que o time era uma família. Não, a gente mereceu, a gente era uma família. Pô, família nada, tem demais, velho, cara. Demais. Tinha 14, 15 caras que estavam muito felizes, mas os outros não jogavam, velho. Ou jogavam menos, sabe? Os caras não tão puto. Feliz porque ganharam campeões, ganharam o bicho, compraram ideia, legal. O cara não tá feliz pra cacete, sabe? E é a mesma coisa quando perde, não quer dizer que, o time tá desgastado, a relação não tava boa. É uma relação normal, sabe? De futebol, onde naturalmente você tem uma gestão de titular e reserva, tem caras que têm mais oportunidade, menos oportunidade, então não tem problema de gestão. A minha relação com os caras sempre foi boa, 100%. O melhor lugar onde eu tive relação com jogadores na minha carreira foi no Ceará, sabe? E a gente tem sempre uma relação muito leal, e quem tiver dúvida, ao invés de especular, pergunta pro jogador. Pergunta lá pro capitão do time, pergunta lá pros jogadores, pros caras que são expoentes lá dentro, pra ver como é que era a nossa relação, pra ver se tinha algum problema. Tá certo, tá explicado, e o espaço do Charla é pra isso. Tá aí, é o corte do Charla Podcast. Quem quiser ver a entrevista toda, vai lá. É Charla com CH Podcast aqui no YouTube. É uma coisa que, assim, vai contra algumas coisas que a gente fica sabendo, né, de bastidores e até de informação que sai na imprensa, né. Ele falou, engraçado que ele falou aí, Klaus, que tipo, se o Cano tivesse aqui, eu tava até hoje do Ceará. Evidentemente, se ele tivesse um centroavante que botasse a bola para dentro, ele teria durado mais, porque não teria sido eliminado do Iguatu e do CRB. Né? Mas isso também foi culpa dele, cara. Ele queria muito o Pablo. Né? Ele queria muito o Pablo. Só era o Pablo. É o Pablo. Aí entra até em contradição. Outros jogadores não queria ver, não queria nem olhar, porque o Pablo era a grande solução. E quando chega Zé Roberto, ele fala que tá tudo certo. Zé Roberto tá bom. Beleza. Acho que o Zé Roberto já vai dar conta. Né? Então passa muito por ele também. Passa muito pelo Thiago, as decisões e escolhas dele, né? Principalmente nessa insistência do Pablo, atrapalharam muito o nosso mercado no começo de temporada, no quesito camisa 9. E isso aí acabou, de certa forma, fechando portas e oportunidades para o Ceará, porque o Ceará estava focado num jogador que não queria vir. Tentou, fez uma engenharia financeira para trazer o cara simplesmente disse, não quero ir. Assim como não quis ir para o Santos, não quis ir para outro canto. E assim como ele não valia a pena. Tá muito mal no Atlético Paranaense também. E foi escolha do Thiago, foi problema causado pelo Thiago. É óbvio que o cara defende a carreira dele, né? É óbvio que quando ele fala de certa forma também tendo uma autoblindagem. Ele não é maluco de chegar e se expor e dizer, não, mas o Ceará também teve dificuldade de camisa 9 porque eu queria um centroavante específico. Que tivesse mobilidade, que não ficasse preso dentro da área, e esse 9 é muito difícil. Então isso foi uma dificuldade que eu tive. Ele não vai apontar o dedo para si, ele vai apontar o dedo para o clube que não trouxe o 9.
que não tinha o centroavante que ele gostaria. É muito fácil, é muito, muito tranquilo para ele ficar nessa zona. Mas, independente disso, uma coisa eu concordo com ele. Essa questão de quando vence é família e quando perde tá todo desagregado, é verdade. Eu acho que isso é uma coisa fato, assim. Por mais que o time seja campeão, não significa que eles se amam. Que é um elenco unido, que é um elenco fechado. Todo elenco tem seus grupos, todo elenco tem seus núcleos, todo elenco tem um grupo de jogadores que tá mais ali concentrado para liderar o restante, assim como tem aquele grupo dos caras que estão mais putos com o treinador porque tem menos oportunidade. Isso é normal. Em todo elenco tem. Todo elenco tem. Mas o importante é saber gerir essas cabeças todas, né? E não desagradar alguns só para, enfim, criar uma celeuma, um problema com alguns jogadores sem ter um motivo aparente, sem ter uma razoabilidade, uma razão, uma sensatez das decisões e das escolhas, né? E aí eu acho que nesse aspecto o Thiago errou na questão do mercado, errou em gerir a relação com alguns jogadores, né? Jogadores ali que, se você fazer a leitura, né, Douglas? Vamos pegar o Sobral, que a gente sabia que era um jogador que ele não, segundo o Alexandre Mota, não gostava, né? Se você pega, por exemplo, traçando um paralelo com o Dorival, que chegou no Flamengo, e no Flamengo tem um monte de jogador ali com mais idade, com mais rodagem, que já ganhou muita coisa, você sabe que alguns ciclos precisam ser fechados. Alguns ciclos de jogadores precisam ser encerrados antes que eles comecem a não entregar dentro de campo. Porque se você arrasta muito, isso se torna um problema que vem contra você. Então o Flamengo, com o Dorival, discretamente está sabendo fazer esse encerramento de ciclos. Saiu o Ilharão, saiu o Gustavo Henrique, saiu outros jogadores aí do Flamengo também saíram, né? Diego já disse que não vai seguir. Então o Dorival está sabendo dar ponto final nessas sequências de jogadores sem criar rusgas com o elenco atual do Flamengo. E esse processo está se tornando muito bem feito. No Ceará, ele encontrou alguns jogadores que não são velhos, pelo contrário, que tiveram números muito bons, caso do Fernando Sobral, jovem, com 26 anos, que vem de 2 temporadas brilhantes em termos de números, de construção, que do ponto de vista dele, tático, talvez não fosse o jogador que mais se encaixasse. Mas, ao mesmo tempo em que abrir mão de tentar buscar retirar o melhor desse cara que já mostrou potencial de ser o líder de desarmes de dois campeonatos brasileiros, que tinha uma série de times procurando ele, que era o Fernando Sobral. O Ceará fez uma força danada para manter o Sobral. E ele simplesmente olhar e dizer, não, acho que não vale a pena. Acho que não é o jogador ideal, eu queria que o Ceará mandasse embora. Eu acho isso que daqui a gente não percebe a coerência. Daqui a gente não consegue enxergar a coerência com essa leitura do Thiago. Porque se você olha o stat do Fernando Sobral, é espetacular. Os números de desempenho dele são muito bons. E ele, basicamente, não queria o Sobral. Não queria utilizar o Sobral. Foi pressionado naquele começo de trabalho dele pela torcida, né? Quando ele tirou o Sobral, a torcida vaiou. E aí, desde então, ele percebeu, opa, o Sobral é uma situação aqui que não vai fazer meu trabalho assim funcionar da melhor maneira, porque ele é um cara que a torcida gosta muito. Mas por que não tentar melhorar, refinar o trabalho individual do Sobral para que ele pudesse entregar dentro do esquema dele? Se abraçar o cara, se fechar com o cara, ganhar ainda mais o grupo. E eu acho que nesse aspecto aí que tá, eu acho que é o aspecto humano, de relação mesmo, que ele não quis se aproximar do Sobral, não quis tentar extrair o melhor do cara, porque pra gente que tá há mais tempo acompanhando o Ceará, sabe que o Sobral teve evoluções. O Sobral jogou em várias funções no Ceará. Já foi ponta esquerda, ponta direita, segundo volante, terceiro volante, primeiro volante. Então a gente sabe que ele se adapta. Eu acho que era muito mais uma questão de diálogo. E ele não soube ter. Isso ele não soube ter. Mas, dentro do contexto que ele falou aí, acho que ele teve os seus erros também. Não tem como negar. Mas todo treinador para sair tem que ter um motivo, né? Todo treinador teve rusga. Todo treinador para sair teve uma rusga, teve uma chateação, teve irritação, teve confusão. Alguns muito mais do que a do Thiago Nunes. Muito mais do que vocês imaginam. Alguns treinadores saíram do Ceará de maneira até chocante, se você sabe a história por trás dos bastidores.
Mas eu acho que tudo é ciclo, né? Eu acho que, pra mim, se o Ceará se manter ali num ritmo legal, quem sabe um dia o Thiago possa voltar a trabalhar no Ceará. Assim como o Anderson, assim como o Guto. Eu acho que ninguém fecha, não é motivo para fechar a porta. E eu acho até bom que tenha rusga, porque significa que teve competitividade. Tem que ter rusga. Futebol não é ambiente para como o próprio Robson fala. Futebol é prosa, não é poesia. E eu gosto disso. Tem que ter porrada. Tem que saber aguentar a porrada. Tem que saber querer. E o querer tem que vir de todos os lados. O Thiago queria muito. Infelizmente, o encaixe não veio. E foi justo ele sair e ele deu essas vaciladas aí que pra mim não apagam pra história recente o que ele acabou de fazer com o Sobral, enfim, com outros jogadores também. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR da nossa live de ontem. Fica ligado que eu não sei o que era pra falar, mas o Logan disse que era pra curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.